Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Inventor e hoje exploraremos sobre o recurso espiral. Vamos aqui, como de costume, clicar em novo, selecionar a peça Standard em milímetros e clicar em criar. Esse recurso é muito útil caso vocês queiram fazer roscas para parafusos ou porcas, certo? E a única coisa que vocês vão ter que fazer agora é inicialmente criar o corpo do meu parafuso, que ele tem um formato cilíndrico. Vamos inicialmente clicar aqui, ao contrário das outras aulas, diretamente no comando extrusão. Vocês vão perceber que se vocês fizerem isso, vai abrir os meus 3 planos, certo? Vou selecionar aqui o meu plano superior. E o que vai acontecer se a gente clicar diretamente na extrusão? Vai fazer com que a operação já seja pré-selecionada. Em que sentido? Ao desenhar o meu perfil, vou desenhar um perfil circular aqui, dar um Enter, e vamos dar uma medida a ela. Seleciona D, para selecionar a cota e dar uma medida. Pois bem, como eu ia dizendo, ao selecionar esse comando automaticamente de extrusão, o que vai acontecer é que ao finalizar meu esboço 2D, ele já vai me redirecionar especificamente para essa opção que eu selecionei na aba modelo 3D. Vamos selecionar aqui 100 milímetros. Caso, pessoal, vocês queiram iniciar pelo esboço 2D, também não tem problema, vocês vão chegar no mesmo resultado. A única diferença no caminho é que depois vocês vão ter que selecionar a extrusão separadamente, certo? Vamos criar em OK. Feito isso, a gente já tem a base do nosso parafuso. Vamos agora desenhar o nosso perfil triangular que vai circundar toda a minha base desse meu parafuso. Vamos lá. Vamos aqui nessa minha árvore, como eu estou indicando no cursor do mouse à esquerda de vocês. Vamos selecionar aqui origem e vamos selecionar um plano que vai cortar exatamente ao meio essa minha base do meu parafuso, certo? Vamos selecionar aqui. Vocês podem observar que conforme vocês passam o mouse ao longo das opções de plano que está disponível para vocês, vai mudando qual plano vai sendo pré-visualizado na tela, certo? Aqui, por exemplo, é um plano superior. Esse aqui ele já corta o meu corpo, a minha base do meu parafuso ao meio. Então, vou selecionar ela, certo? Vamos clicar aqui. Já vai aparecer uma opção aqui na tela de vocês, conforme eu estou mostrando no cursor do mouse, que é a opção Novo Esboço. Vamos criar aqui. Opção Criar Esboço, certo? Vamos segurar o Ctrl Scroll para transladar. E se vocês derem um F7, como foi dito nas aulas anteriores, vai aparecer uma vista cortada da base do meu parafuso. Perfeito. Feito isso, bora posicionar o nosso perfil triangular. Esse perfil triangular que vai circundar todo ele, como eu disse anteriormente. Vamos selecionar esta ponta extrema aqui, soltar aqui e fechar este contorno, certo? Perfeito. O que vamos fazer agora é estabelecer uma angulação para esse meu triângulo, para que ele fique igual. Para isso, eu vou definir que a medida interna dele de ângulo vai ser de 60 graus. E essa externa aqui vai ter 30. Vamos lá. Certo, ele ainda não pré-selecionou, né? Então, vamos fazer uma linha de construção aqui para definir essa minha angulação. Vamos soltar aqui, essa linha ela está na horizontal. E vamos definir que a distância para esta linha de construção até esta angulação do meu parafuso vai ser de 30. Fazendo com que fique exatamente a metade da angulação interna. De forma que essa angulação também seja 30. Bora fazer só mais uma restrição para confirmar isso. Seleciono linha novamente, deixo ela reta, a 90 graus, e vamos definir que esta linha também vai ter 30 graus. Bem, ele já estava pré-definido aqui automaticamente, então bora deixar assim, tá certo? Vamos definir a altura desse meu triângulo, vamos selecionar novamente o comando cota, na tecla D, selecionei a pontinha desse meu triângulo, e selecione a base dele, certo? Vamos colocar aqui algo em torno de 5 milímetros. Tá certo. Feito isso, vamos selecionar esses dois extremos para definir esse lado do meu triângulo. Tá certo. Por pré-definição, ele acabou deixando que vai ser essa medida, já que eu já pré-estabeleci a altura dele, tá certo? Vamos lá clicar em concluir. Feito isso, chegou a hora da gente iniciar a construção do nosso perfil espiral. Vamos selecionar essa opção aqui, na aba Criar. Vocês dão um clique simples com a tecla esquerda do mouse de vocês. E observem aqui que em perfil, ele já pré-selecionou a opção, certo? Que é esse meu triângulozinho. Caso isso não acontecesse, vamos dar um X aqui, vocês teriam que primeiro selecionar ele manualmente, como esse caso aqui, para selecionar ele novamente. Feito isso,
ele vai perguntar qual vai ser o eixo que vocês querem que esse perfil triangular rotacione em torno dele. Como a gente definiu essa minha base do meu parafuso exatamente com a origem dele coincidindo com os três planos que definem o meu espaço 3D, eu posso me apropriar de algum desses eixos que está disponível na árvore aqui, tá certo? Vamos selecionar aqui na pré-visualização aquele que vai acompanhar longitudinalmente o corpo do meu parafuso. Vamos observar a pré-visualização aqui. Observe que o eixo Z não. Esse eixo Z não me interessa, porque ele não vai acompanhar longitudinalmente. Ele está acompanhando transversalmente. O eixo Y pode ser, o eixo Z também não. Então, bora selecionar esse eixo Y aqui. Feito isso, o que vamos fazer? Vocês já conseguem observar, com uma pré-visualização, um perfil em verde aqui. Esse perfil em verde vai traçar justamente a trajetória que esse meu perfil triangular vai fazer. Se eu clicar um OK aqui, percebam que ele vai dar só uma volta completa, tá certo? Porque aqui em revolução ele está indicando basicamente 1. Se eu mudasse aqui esse valor de revolução e colocasse um 2, percebam agora que ele vai dar 2 voltas ao longo do meu eixo Z. Eixo Y, perdão, como indicado aqui, tá certo? E cada volta ele vai se distanciar de acordo com esse valor que está escrito, passo. Quer dizer, então, que a distância desse meu triângulo para o próximo triângulo, nesse mesmo ponto, ao ele completar uma volta inteira, vai ser de 10 milímetros. Ele vai andar 10 milímetros para cima, e assim sucessivamente. Observem que se eu colocar outro valor de passo, vamos diminuir aqui e colocar 5, essa distância diminuiu, tá certo? Por padrão, o que a gente faz? Para que os meus triângulos coincidam, essa ponta, essa extremidade, com o início do meu outro perfil triangular, você vai ter que colocar o valor exatamente igual a esse lado aqui, 5,774. Se vocês colocarem esse valor, 5,774, o que vai acontecer? Ao final, ao completar uma volta de 360 graus, e ele parar novamente aqui nesse mesmo ponto, o final desse meu perfil de baixo vai ser o começo do meu perfil de cima. Se vocês colocarem uma distância menor, vai aparecer um triângulo cortado. Quer ver? Bora botar um 4 aqui. E clicar em OK. Percebam aqui de lado que houve um corte desse meu perfil triangular com relação ao meu próximo perfil já distanciados, certo? 4 milímetros. Vamos voltar aqui na opção espiral. Cliquem com o botão direito do mouse de vocês e cliquem em editar a operação. Feito isso, bora colocar agora o valor que aparece aqui na base do meu triângulo, de 5,774. Ao vocês clicarem em OK, perceba agora que já não ocorre mais essa interferência, tá certo? O final desse meu perfil triangular, daqui, é exatamente o começo do meu próximo perfil triangular, e assim sucessivamente, tá? Vamos voltar aqui novamente na opção espiral. Tem outras coisas que eu quero falar para vocês. Tá certo. O que acontece? Não existe somente essa opção de passo e revolução para vocês definirem a espiral de vocês. Se vocês vierem bem aqui nessa barra método e clicarem com o botão direito do mouse de vocês, vão observar que existem outras opções. Vamos aqui em revolução e altura. Tá certo. Nessa opção revolução e altura, o que acontece? Para você definir a espiral de vocês, vai ser necessário, como o próprio nome indica, um valor de revolução, que é o valor de voltas que esse meu perfil triangular vai dar em torno desse meu eixo Y. Esse aqui em azul que eu estou passando o cursor do mouse na tela de vocês. E conforme eu vou mudando, por exemplo, aqui tem 2, isso significa que ele vai dar 2 revoluções, 2 voltas completas em torno desse eixo. Se eu aumentar esse valor para, por exemplo, 10, isso obviamente vai significar que ele vai dar 10 voltas. Só que vocês podem me questionar, Cássio, o que aconteceu foi o seguinte. Essas 10 voltas, eu consegui observar que elas ficaram mais comprimidas. Por que isso aconteceu? Porque agora aconteceu uma interferência do próximo parâmetro, que seria a altura. Essas 10 revoluções que eu vou dar nesse meu perfil triangular, necessariamente vão ter que acontecer numa altura de 10 milímetros. Se aumentar essa altura para 100 milímetros, perceba agora que ele ficou mais espaçado, tá certo? Porque agora, como eu tenho uma altura maior, eu vou ter um espaço maior para distribuir essas minhas 10 revoluções. E caso eu diminuísse aqui esse número de revoluções para 5, novamente o espaçamento vai aumentar, porque agora eu tenho menos revoluções para serem distribuídas em um espaço maior, tá certo? A próxima opção aqui diz em relação à conicidade, se a rosca ela vai progressivamente ampliando o seu raio ao longo das revoluções ou diminuindo.
Bora colocar aqui um valor de 30 graus, um valor bem alto. Como vocês podem observar, ao colocar o valor de 30 graus, este meu perfil em espiral foi abrindo sucessivamente, até que ao final da minha altura de 100 milímetros eu tivesse uma angulação de 20 graus. Perdão. Vamos diminuir aqui, vamos colocar outro valor, menos 20. E o que vai acontecer é exatamente o contrário, esse perfil vai se fechar. Mas vocês podem se perguntar, caso, o que aconteceu aqui? Vocês podem perceber que ao final, bem aqui nesse meu pontinho onde eu estou passando o cursor do mouse de vocês, acabou esse meu perfil de fechamento da minha conicidade. Então ele vai executar o comando oposto. Se agora eu estava fechando esse meu arco com menos 20, ele vai progressivamente abrindo, tá certo? Então vocês podem alterar, de acordo com a necessidade de vocês, a conicidade do perfil de espiral, tá certo? Geralmente a gente usa valores baixos de conicidade, como por exemplo 5 graus ou menos 5 graus, tá? A próxima opção a gente vai mostrar bem aqui é o passo e altura, tá certo? Nessa definição de passo, o que acontece é o seguinte: se vocês colocarem esse valor, coincidentemente ele já colocou o meu perfil de base aqui, para que não ocorresse interferências de filetes, como eu disse anteriormente. Então, o que vai acontecer? Ele vai definir o quanto esse meu perfil triangular vai avançar ao longo desse meu eixo Y, esse que é a definição de passo, e a definição de altura, tá certo? Durante 100 milímetros, como vem indicado aqui. Aqui eu vou colocar uma conicidade de 0 e percebam agora que ele já habilitou a minha pré-visualização. Então, a cada volta, ele vai andar um passo de 5,774 milímetros durante 100 milímetros, que foi o valor de altura que eu pré-estabeleci. Se eu colocasse aqui um valor de 200, ele ia andar 200 milímetros, tá? Vamos aqui para a próxima opção. A próxima opção é a espiral, que ele vai definir basicamente a quantidade de revoluções. Aqui, no caso, ele tem 5 revoluções. Vamos colocar aqui um valor de 6. Em torno de um passo. Só que agora, qual é o problema? Esse passo, pelo método que a gente escolheu de espiral, ele não vai correr mais ao longo de um eixo, o eixo Y. O que vai acontecer é que ele vai começar a dar voltas em torno dele mesmo, distantes, cada perfil, aqui como eu estou indicando no cursor do mouse de vocês, de 5,774 milímetros, porque essa foi a questão do valor do passo que eu pré-estabeleci. Se eu aumentar esse valor, vamos colocar um 8, por exemplo, perceba agora que o passo vai aumentar, tá certo? Isso é em torno desse mesmo ponto, porque essa é a opção espiral, tá certo? Vamos aqui selecionar essa opção, passo e altura, tá? Vamos colocar um passo coincidente com esse meu perfil de lateral de 5,774 milímetros. 774 milímetros. Uma altura vamos botar de 100. Se eu não me engano foi esse a altura da base da minha espiral. E aqui temos outras opções, se a gente vai querer colocar uma rosca esquerda ou à direita. Geralmente a gente seleciona essa opção à direita, que são as opções mais comuns de parafusos que a gente já tem, tá? Vamos selecionar essas opções aqui, elas vão seguir a mesma lógica que a gente encontrou no ambiente de extrusão. Essa primeira opção booleana é para adicionar material, a outra de recortar é para retirar material. Essa aqui é para você salvar somente o perfil que vai interceder, tanto com a base do meu parafuso quanto o filete, tá certo? E esse aqui é para criar um novo corpo. Geralmente, quando a gente cria um corpo sólido, selecionando essas 3 opções anteriores, aqui na árvore do comando de vocês vai aparecer um único corpo. É interessante vocês criarem outro corpo sólido, caso vocês quiserem alterar somente esse meu perfil de filete aqui. Nesse exercício, a gente vai geralmente selecionar essa opção de adicionar material. Clicando OK, vocês podem observar agora que o que ocorreu foi um formato espiralado do meu perfil triangular ao longo de toda a extensão, tá certo? Perfeito. Feito isso, a gente vai explorar outro exemplo, que agora é o contrário, a gente vai recortar material. Vamos só deletar essa opção aqui, de espiral, tecla esquerda do mouse, excluir, tá certo? Essa opção ela é muito utilizada, agora que a gente acabou de discutir, para criar perfis de parafusos. Agora a gente vai ver a opção que é muito utilizada para a criação de perfil de roscas. Vamos selecionar um plano que corte esse meu cilindro, longitudinalmente. Vamos desenhar um novo esboço.
Vamos dar um F7 para melhorar a visualização. E vocês viram que aquele perfil triangular eu fiz para cima. Agora eu vou fazer ao contrário, eu vou fazer um perfil triangular que está cortando para dentro do meu material, tá certo? Repetindo as mesmas medidas. Então, bora lá. Eu tenho uma medida de 60 aqui. Eu tenho uma medida de... Vamos dar um ESC aqui. Vamos dar um Ctrl Z. De 60 graus. Opa, não selecionou? Não tem problema. A gente cria uma linha de construção para definir essa medida de 30 graus. Dá um ESC. D. Seleciona a cota. E vamos colocar aqui 30. Se eu não me engano, a altura eu defini um valor de 5. Mas não tem problema. É só por questões ilustrativas a gente vai deixar esse valor. Não precisa ser igual. Feito isso, eu clico em concluir. E vamos repetir essa operação. Só que agora, o diferencial é que a gente não vai clicar em adicionar material. A gente vai clicar em retirar material. Tá certo? A gente vai deixar todas as configurações pré-estabelecidas anteriormente, tanto de passo quanto de altura. Vamos ver, faltou selecionar só o eixo agora para concluir. Vamos selecionar novamente o eixo Y. E vamos clicar em OK. Perceba agora que o que aconteceu? Aquele meu perfil triangular, ao invés de adicionar material, serviu como uma face de corte do meu material. Então, toda hora que aquela minha face triangular passar por um local, ele vai retirar material, como se fosse uma navalha, como se fosse uma lâmina de corte, de um torno, tá certo? E vocês puderam observar agora que eu tive a formação de um perfil recortado, mas também em formato de espiral, tá certo? Por hoje, pessoal, é só o que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.